Oi, tudo bem? Essa é a segunda parte do vídeo. A primeira parte do vídeo fala sobre a teoria polivagal, o começo dela e as 5 variações. E a partir daqui a gente vai falar sobre o sistema de engajamento social e os nervos cranianos que tem a ver com a teoria polivagal. A gente tem, na verdade, 12 pares de nervos cranianos, né? Então, cranianos dentro do crânio, e eles têm uma ligação direta, uma parte deles tem uma ligação direta com o nervo vago, tanto a ramificação dorsal quanto a ramificação ventral. O Porges e o Stanley Rosenberg, que é um rolfista que estudou com o Porges e estudou nervos cranianos com um osteopata francês que trabalha com manipulação craniana, eles dizem que principalmente o nervo trigêmeo, o facial, o glosso faríngeo, que tem ligação com voz, com língua, com garganta, o vago, que é o 10º, e o nervo acessório, que é o que tem a movimentação do pescoço, eles têm ligação direta de regulação entre eles. Então, o que acontece? Dentro dessa teoria, quando você estimula um par desses nervos cranianos, ele vai modificar o outro e vai estimular caso ele esteja um pouco parado. Então, vamos pensar um pouco em cada nervo, em cada par de nervo craniano. O trigêmeo ele tem ramificação de movimento facial, ramificação de movimentos da ATM, da articulação temporomandibular. Ele tem ramificações que tem relação com o ouvido, principalmente quando a gente fala sobre regulação de volume dentro do ouvido. O nervo facial, ele controla toda a mímica do rosto para a gente falar, para a gente articular, para a gente expressar emoções. Que também tem um aspecto de regulação de volume no ouvido. O glosso faríngeo, que controla uma parte da língua, uma parte da laringe. Então, uma boa parte de controle de voz, deglutição é feita por ele. E o acessório, que tem a ver com o movimento do pescoço e a direção que a gente leva os sentidos do corpo, os sentidos que estão na cabeça. E você imagina que ele tem ligação, quem ramifica ele também é o trapézio, que é essa musculatura que vai até o meio da torácica, que é essa aqui que muita gente sente dor. Quando você estimula um desses pares de nervos cranianos, então os outros têm a capacidade de estimular a regulação. Por isso, é possível, dentro de diversas técnicas, fazer esse trabalho de regulação através de algum estímulo desses nervos, seja via auditiva, seja via manipulação desses nervos que estão mais expostos, seja por movimento ou, por exemplo, o movimento dos olhos, que está ligado com a parte posterior lá do nervo acessório. Por conta disso, existe uma coisa muito importante dentro da teoria polivagal que se chama neurocepção, que é a capacidade do ser humano, na verdade do mamífero, de perceber o ambiente ao redor através dos nervos dos órgãos dos sentidos que estão no crânio e perceber se existe risco, se existe perigo e orientar o outro se existe perigo na comunicação. Então, por exemplo, na audição, você tem 3 pares de nervos cranianos, o facial, o trigêmeo, e o vestíbulo coclear, que é o que faz a audição. Quando esses 3 pares de nervos, eles têm a capacidade de detectar perigo no ambiente. Detectar perigo por algum ruído, detectar perigo pela voz com quem você comunica. Se existe, por exemplo, uma voz monotom, uma voz que você não se identifica, e na verdade é o seu sistema nervoso autônomo detectando isso. Antes de chegar na parte da corticalidade, do pensamento, ou mesmo da cognição. Isso vem antes. Tanto é que quando existe uma deficiência nesse sistema, existem questões de hipersensibilidades, por exemplo, como acontece no autista, ou alguma disfunção neurológica que acaba desregulando também o sistema nervoso autônomo. Diz até que toda pessoa que tem algum distúrbio neuropsicológico tem uma hipersensibilidade auditiva por conta dessa regulação.
E através da visão, pelas expressões faciais. Aquela pessoa que não tem tanta mímica de rosto, você percebe que tem alguma deficiência nessa regulação. Então tem questões de compreensão auditiva, questões de comportamento que podem ser reguladas através desse sistema de neurocepção. É ele que detecta perigo ou não perigo, mas é ele também que detecta a segurança e processos de corregulação, que é quando a gente olha para alguém e aquele alguém dá segurança. Então tem todo esse processo de comunicação através desse sistema de neurocepção. E é através dele que é o que o Porges chama de sistema de interação social. É através dele que a gente se engaja com os outros, é através dele que a gente tem o nosso sistema seguro, com a capacidade de aprender, e é através desse sistema de neurocepção que esse vago ventral ele consegue ser ativado e estimula a criatividade e faz com que a gente se sinta seguro para poder, enfim, ter a maior estímulo das nossas capacidades.